Fala galera, beleza? Estamos aqui chegando na segunda aula do canal. A aula sobre as áreas dos polígonos, das figuras geométricas. Peguei as principais figuras para a gente também não demorar muito na aula. Então gente, vamos direto para a aula. A área da figura plana, ela é a medida da sua superfície, ou seja, do espaço que tem ali dentro. Para calcular a área da figura plana, foram desenvolvidas fórmulas específicas que dependem do formato da figura. É que eu vou listar as principais figuras planas para vocês. Bom, a primeira da lista é o triângulo, que se dá por essa forma. O triângulo ele tem 3 lados. E esses lados podem ser todos iguais, todos diferentes, ou 2 iguais e 1 diferente. E assim eles têm nomenclaturas diferentes para cada formato. Mas isso daí já é um assunto para uma outra aula, para a gente se aprofundar mais em triângulo. O triângulo ele é o polígono mais simples que nós conhecemos. A próxima forma é o quadrado. O quadrado ele é um quadrilátero, ou seja, ele tem 4 lados e os 4 lados são de tamanhos iguais. Ele possui todos os ângulos retos e todos os lados congruentes. O quadrado ele não deixa de ser um retângulo, mas ele é um retângulo com todos os lados iguais. Ele é um retângulo muito específico. E aí nós vemos os retângulos. O retângulo ele é um quadrilátero com 2 lados de uma medida e 2 lados de outra medida. E precisa ter os 4 ângulos retos igualmente ao quadrado. 4 ângulos retos são 4 ângulos de 90 graus. A quarta forma que nós temos é o losango. O losango, ele também é um quadrilátero, mas ele que leva em maior em consideração dele são as suas diagonais, que são essa e essa. E ele também possui todos os lados congruentes como o quadrado. Mas a diferença dele é que não são 4 ângulos retos. São 2 ângulos de um determinado grau e mais 2 ângulos de outro determinado grau. Depois nós temos o trapézio. O trapézio tem 2 lados paralelos e 2 que não são paralelos. Ou seja, para a forma ser considerada um trapézio, o quadrilátero precisa ter 2 lados paralelos e 2 não paralelos. E por último, entre as formas principais, nós temos o círculo. Que é a circunferência. O círculo ele é uma figura plana formada por todos os pontos que estão equidistantes do centro. Ele não tem lados. Todos esses pontos, todo e qualquer ponto está exatamente à mesma distância do centro. Bom, então nós já tivemos aqui uma noção do que é cada forma e agora nós vamos ao assunto principal do vídeo, que é para achar a área dessas formas. Para que nós possamos encontrar a área do triângulo, nós calculamos a base, isso aqui é a base, vezes a altura, dividido por 2. Para acharmos a área do quadrado, nós calculamos lado vezes lado, porque os 2 lados são iguais, são o mesmo valor, então lado vezes lado é igual à área do quadrado. A área do retângulo também é lado vezes lado.
Mas, por ter tamanhos diferentes, aqui são nomenclaturas diferentes. Aqui nós podemos chamar de base e aqui de altura. Então, o retângulo, ele é a base vezes a altura. O losango, como eu falei na explicação, o principal dele são as diagonais. Para encontrar a área do losango, você faz a diagonal maior vezes a diagonal menor. O trapézio, ele já é mais complicado um pouquinho, porque ele tem 3 tipos de lados diferentes ali. E então você vai somar a base maior, que no caso é essa aqui, mais a base menor, né? Você vai primeiro fazer esse cálculo, base menor vezes a altura, que seria isso aqui, e isso você vai dividir por 2, e assim você encontrará a área do trapézio. E a área do círculo, ela tem nomenclaturas um pouquinho mais específicas também, própria para o círculo. Para você achar a área do círculo, você vai usar a seguinte fórmula: π vezes r ao quadrado. O π é a unidade de medida usada para círculos e esferas. E você pode converter, como pode não converter. Como assim? Vamos supor, essa esfera, ela tem esse círculo, perdão, ele tem 10 centímetros de diâmetro. O raio, ele é metade do diâmetro, então ele é 5. Logo seria π vezes 5 ao quadrado, que poderia ficar como 25π. Ou você pode converter. O π, ele tem valor de aproximadamente 3,14, então seria 25 vezes 3,14, que daria ali aproximadamente 75,42 centímetros quadrados. Então, gente, essa daí foi a aula sobre as áreas dos planos. Peço desculpa por ter gaguejado, por ter errado algumas coisas, mas eu estou começando, estou aprendendo e a gente tem que começar de algum lugar, não é? Eu espero que de qualquer maneira tenham gostado da aula, tenham aprendido alguma coisa, esse vídeo tenha servido para alguém. E é isso, até a próxima, tamo junto.